Hoje vamos contar uma lenda que mistura promessa não cumprida, maldição e uma praga devastadora que até hoje afeta os campos de algodão do Nordeste. A história começa com um fazendeiro e sua arrogância em não cumprir uma promessa a São José. Apresente o fazendeiro, um homem rico, mas ganancioso, que já tinha feito fortuna cultivando algodão. No auge de sua prosperidade, ele se vê em uma situação difícil. Uma seca prolongada ameaça sua safra. Desesperado, ele promete a São José que, se sua colheita se salvar, ele fará uma grande doação para a igreja e ajudará as famílias da região. A colheita é salva, mas o fazendeiro, agora rico e arrogante, decide esquecer a promessa. Ele acredita que foi apenas sorte e que não precisa mais de ajuda divina. Começa a infestação do bicudo do algodoeiro, uma praga que devasta plantações de algodão. O fazendeiro, ao invés de procurar ajuda ou se preocupar com as outras pessoas, tenta resolver o problema sozinho, mas sua plantação é dizimada. O povo da região começa a murmurar que a praga é uma consequência da promessa não cumprida. Alguns acreditam que São José, enfurecido com o desrespeito, enviou a praga como uma forma de castigo. Enquanto isso, o fazendeiro tenta salvar o que pode, mas a infestação cresce descontrolada, atingindo não só sua fazenda, mas outras também. O castigo final. O fazendeiro, já arruinado, tenta de tudo para reverter a situação. Ele vai até a igreja, implora perdão e promete cumprir sua promessa. Porém, já é tarde demais. A lenda diz que, antes de morrer, ele foi encontrado sozinho, entre os campos destruídos, com uma sensação de arrependimento profundo e uma última palavra sussurrada: cumpram suas promessas. Essa história nos ensina que as promessas não devem ser feitas levianamente e que, quando assumimos compromissos, é importante honrá-los, pois podem ter consequências duradouras. A lenda do bicudo do algodoeiro permanece viva, lembrando-nos da importância de manter nossa palavra. Há coisas que não se explicam, apenas se contam. No sertão do Nordeste, onde o algodão já foi chamado de ouro branco, uma praga devastadora destruiu plantações inteiras, levando muitos à ruína. Mas, segundo os mais antigos, essa praga não veio por acaso. Dizem que tudo começou com um homem ambicioso, um fazendeiro poderoso que fez uma promessa a São José e não cumpriu. O preço de sua traição não foi apenas sua fazenda, foi uma maldição que assombra o Brasil até hoje. No começo do século XX, o Nordeste vivia o auge da produção de algodão. Em Ingá, um fazendeiro chamado Coronel Honório era dono da maior plantação da região. Religioso apenas quando lhe convinha, ele fez uma promessa a São José. Se sua colheita fosse farta, ergueria uma capela em sua honra e daria alimento aos pobres. Naquele ano, algo inexplicável aconteceu. Enquanto fazendas vizinhas sofriam com a seca e as pragas, os campos de Honório floresciam como nunca antes. Algodão branco, forte, resistente. Riqueza e prosperidade vieram como ele jamais imaginara. Mas assim que encheu seus armazéns de ouro branco, o coronel esqueceu da promessa. Os empregados o alertaram: seu Honório, São José espera. Mas o fazendeiro ria. Se ele quisesse uma capela, que fizesse ele mesmo. Naquela mesma noite, os primeiros insetos apareceram. Pequenos, quase invisíveis, pousavam sobre os algodoeiros. No dia seguinte, multiplicaram-se. Em uma semana, as plantas estavam condenadas. O bicudo do algodoeiro, um inseto nunca visto antes por aquelas bandas, devorava tudo. A praga não parou em Ingá. Espalhou-se pelo Nordeste, arrasando lavouras, levando famílias à miséria. O que antes era um império virou terra morta. Até hoje, a praga do bicudo resiste. Agricultores lutam para controlá-la, mas nunca conseguiram exterminá-la por completo. Alguns dizem que é apenas um problema biológico. Mas os mais velhos sabem a verdade. Foi uma maldição. E se tem uma coisa que essa história ensina, é que promessas devem ser cumpridas. Porque quando se faz um voto com o céu e não se paga, a cobrança vem e pode durar para sempre. O fazendeiro, já arruinado e sem esperanças, decidiu finalmente cumprir sua promessa. Com as poucas moedas que lhe restavam, ele caminhou até a igreja, ajoelhou-se diante da imagem de São José e pediu perdão, mas o tempo não volta atrás. Dizem que naquela noite, uma tempestade assolou sua fazenda, destruindo o pouco que ainda restava. No dia seguinte, o fazendeiro foi encontrado sem vida, com as mãos cobertas de terra, como se tentasse arrancar o bicudo do solo com as próprias mãos. Seus últimos sussurros foram:
cumpram suas promessas. Desde então, os moradores da região dizem que, em noites de ventania, é possível ouvir um sussurro entre os campos abandonados, como um aviso para aqueles que ousam desafiar promessas sagradas. Mas e você? Já fez uma promessa e se arrependeu depois? Acredita que coisas ruins podem acontecer com quem não cumpre o que prometeu? Deixe seu comentário abaixo. E se gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhuma lenda misteriosa como essa. Até a próxima.